Eles produzem não apenas mais, eles produzem melhor do que nós. Nós não temos outra saída a não ser isso. E quero dizer também, o senhor lembrou os 20 anos, que eu creio que a proposta que eu faço, ela tem uma sacação interessante. É que é 20 anos no Brasil, mas em 2 anos numa cidade. Em vez de fazendo aos pouquinhos, durante 20 anos no Brasil inteiro, a gente continua aos pouquinhos no Brasil inteiro e dá o salto em algumas cidades. De outra forma, é pegar os CIEPs do Brizola por cidade. Em vez de espalhar, como o presidente Collor também fez, os SIACs, em vez de espalhar por aí, perdidos, não. A gente pega uma cidade e diz, aqui, todas as escolas serão bonitas, bem equipadas e os professores da carreira federal, com um salário federal. Aqui todas as escolas serão tipo Pedro II. E a gente começa pelas pequenas cidades, dá para fazer 250 por ano. Aí, em 20 anos, chegou o Brasil inteiro, mas em 2 anos já chegou naquela cidade. E virá o exemplo dessas cidades que vai fazer com que todos queiram fazer o esforço, que não é tão alto quanto parece. É muito mais barato do que se sabe. Agora, tem que ser completo. Professor gostar da aula, o senhor falou. Até pode haver um ou outro sacerdote, mas sacerdote mesmo. Porque quem tem família jamais vai dar uma boa aula para o filho de outro se o seu filho está em casa sem comida. Ou só com comida e sem sapato. Ou só com sapato, mas sem um computador, que são as exigências de hoje. Não adianta querer que um professor seja bom por vocação se ele não tiver condições de atender às necessidades da sua família. A minha geração conseguiu estudar em escolas baratas, com professores missionários, porque eles eram padres mesmo, porque eles não tinham famílias, porque eles não pagavam aluguel, porque o colégio não pagava impostos, porque não existia esse custo de computadores. Agora mais não. Agora, só vai ter um professor dando boas aulas se ele tiver resolvida a situação da sua família. Se ele for muito bem preparado, se ele for muito bem dedicado, e não para aí não, se ele não tiver uma escola confortável, porque senão os alunos não assistem aula. E não para aí não, se ele não tiver equipamentos pedagógicos modernos como televisão, como DVD, como computadores. Não tem mais professor bom se não resolveu a sua casa, e nem tem mais professor bom só com o giz e o quadro negro. Acabou esse tempo. Hoje é um conjunto, e eu diria mais, se a criança não está bem alimentada. E diria mais, se a família não lhe dá suporte. Por isso, essa minha ideia de fazer por cidade, nas cidades que escolhermos para isso, a gente tem que fazer com que a praça seja um centro de educação. Tem que ter um pequeno teatro, tem que ter uma biblioteca. E, senador Arthur Vigílio, eu comecei fazendo isso no pequeno tempo que tive no Ministério. Escolhi 29 cidades do Brasil, todas com 10 mil habitantes, porque eu não tive nenhum apoio da Fazenda, não tive nenhum apoio do resto do governo. Escolhi 29 cidades, refiz o orçamento, tirei dinheiro até do Bolsa Escola, que foi uma invenção que eu tinha tido, mas tirei daí, porque não estava se gastando todo. Joguei nessa cidade. Levamos 1 ano até para passar por aqui a reformulação. Jogamos o dinheiro lá, e em janeiro pararam o programa. Se o presidente Lula tivesse continuado esse programa, hoje ele podia dizer que tinha 1000 cidades nesse país com o que a gente chamava de escola ideal. Todas as cidades com professores de uma carreira nacional, com os prédios bonitos, com os equipamentos modernos, tudo em horário integral. Isso é possível. E esse Senado tem uma responsabilidade para tentar fazer isso. Tem projetos em andamento que permitem isso. Tem novas ideias que podem surgir. E eu espero, senadores, poder continuar fazendo esse trabalho. Não sei se monotemático ou não, mas tentar continuar isso. Eu até posso ser um pouco pretensioso dizer, eu até falo de outras coisas, mas a melodia é a educação. Toda boa sinfonia tem uma melodia que dá o tom. As outras partes são para compor e até distrair um pouco o ouvinte. Eu não vejo outra melodia capaz de unificar todos os problemas que nós temos, a não ser uma revolução na educação. Demora para chegar ao Brasil inteiro, mas pode ser feita rapidamente em algumas cidades. E o caminho são projetos que já estão nessa casa e que eu espero que nós possamos continuar debatendo nos próximos anos. É isso, presidente Sarney, que eu tinha para colocar nessa sessão e agradeço que a sua presença, a sua presidência e que eu tenha podido usar o tempo para falar isso. Senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador. Pela ordem, presidente.